podcast da Diamante Agrícola. Eu sou Débora Queiroz. Hoje nós continuamos nesse cenário maravilhoso da Fazenda Lago Verde. E hoje nós vamos falar de um papo muito legal. Nós vamos falar aí da juventude como uma fonte de transformação dos negócios. Comigo, Arthur Costa, sócio executivo na Diamante Agrícola, responsável pela área de planejamento. Seja muito bem-vindo, Arthur, ao nosso podcast. Primeira vez, né? Primeira vez, é um prazer estar gravando aqui. Você estava aqui. correndo? Como assim? Uai, tava correndo um pouquinho, né, a pressão, né, para gravar. Ou tava faltando aí um convite especial? Tava faltando um convite especial, para eu me sentir bem lisonjeado mesmo. Aí, ó, Arthur, seja muito bem-vindo. Eu acho que esse papo de hoje vai ser muito legal. Bom. E me fala uma coisa, eu vou começar com uma pergunta indiscreta. Qual que é a sua idade, Arthur? Porque eu sei que é muito jovem, mas conta um pouco dessa juventude. Nós estamos falando de um jovem de quantos anos? Bom, eu tenho 25 anos. Caramba. Na verdade eu tenho 24, mas falta tão pouco que eu já falo 25. Você já pulou uma casa? Já pulei uma casa. E eu acredito que eu realmente sou jovem mesmo para os papéis que eu assumo. É? Viu? E me conta um pouco da sua história. Arthur, 25 anos, formação acadêmica, me conta um pouco disso. Bom, vamos lá. Eu tenho uma formação na FGV. Eu comecei, na verdade, estudando em Goiânia, não estudei aqui para o rumo de onde fica a nossa propriedade, mas graças a Deus foi um ensino muito bom. Estudei na FGV, comecei lá em 2018. Eu tive não sei se a sorte ou realmente eu dediquei um tanto bom, mas eu passei no terceiro ano, né, tudo certinho, entrei lá em 2018, com 17 anos, ainda jovem, e esse desafio da FGV foi muito importante na minha formação, né? Muito importante na minha formação. E a FGV foi a escolha sempre nata ou em algum momento ali nessa fase que antecede a escolha profissional, digamos assim, pensou em alguma coisa diferente? Não, então, na verdade sempre foi a minha intenção. Sempre. Eu sempre quis mexer com negócios, eu nunca tive um foco muito especializado. Eu quero mexer com eventualmente medicina, advocacia, eu queria alguma coisa mais generalista e a administração sempre encaixou muito bem, né? E eu acredito que desde sempre eu alimentei dentro de mim a intenção de ser um empresário. Eu sempre via que parece que os empresários davam certo, entendeu? Era mais difícil, era um caminho meio tortuoso, você não conhece bem a história a fundo dos empresários, né? A não ser que você sente para conversar, como nós estamos fazendo aqui. Mas eu sempre vi uma prosperidade muito grande. Foi o que me motivou a escolher a FGV, sabe? E aí foi caminhando para a GV. A GV tem todo um... Não, tem toda uma ciência, é uma faculdade aí muito renomada. E na época, na verdade, estava bombando o INSPER, sabe? Que é como se fosse a concorrente nossa lá, né? Que a gente defende a bandeira como se fosse uma nação mesmo. Olha só. Mas na época eu estava indeciso entre as duas faculdades, acabei escolhendo a FGV por ser essa referência nacional e desde então eu me encantei com a faculdade. Eu acho que esse é o principal que eu tenho para falar, né? De lá. É uma formação muito completa. Você sempre vai ter uma distinção nessas faculdades de uma área mais de humanas e uma área de exata, né? Faculdade de administração de forma geral. A parte de humanas, ela vai trazer filosofia, psicologia do trabalho, sociologia, todas essas matérias que acaba formando um pouco do intelecto mesmo ali, da sua habilidade com pessoas. Sim. E as partes exatas você acaba lidando mais com número, que é o grande forte da minha formação, eu diria que é a parte de exatas, que eu tenho um viés muito racional, sabe? E a FGV me proporcionou uma experiência extraordinária. Eu consegui, ao longo da minha formação, me especializar em finanças, que eu acredito que é o grande gatilho aí para eu ter conseguido começar tão jovem numa posição estratégica. Eu acabei focando a minha formação. Ao final da faculdade você tem as matérias eletivas. Sim. Que você escolhe, né? E ao final da minha formação, enquanto a maioria das pessoas está naquela fase de deixa eu pegar uma matéria mais fácil para começar a trabalhar e a faculdade não apertar demais, eu falei, não, eu quero ver como é que é esse trem mesmo. E eu fui lá e peguei todas as eletivas possíveis das mais difíceis de exatas, que eram as matérias de finanças. Sim. Então eu acabei, no final da minha faculdade, me especializando muito nessa área.
quando você vai analisar um pouco dos cursos, para você ter noção, eu fiz Finanças 3, que a gente só tem a 1 e a 2 como obrigatória. Eu fiz Private Equity Venture Capital, que me deu uma formação muito boa para entender sobre empresas emergentes. Sim. A gente vai chegar nesse assunto, eu espero, né, nessa conversa. Eu fiz também uma matéria muito interessante, que foi... deixa eu me recordar, eu acho que essa era uma das mais difíceis, inclusive. Finanças 3, Private Equity, Venture Capital e eu acho que eu fiz, foi Macro 3. Macro 3 foi um negócio brutíssimo. Para quem não é da GV, Macro 3 trata de... Macroeconomia, perdão. Macroeconomia, perdão. Isso aí acabou me dando uma formação na parte de exatas muito boa. Acaba que na área de humanas, se você for um bom aluno, né, e eu me coloco nessa posição, porque eu sempre fui o cara que queria mais prestar atenção na aula e menos revisar conteúdo e ficar se matando em casa para buscar o professor, Sim. né? Então, se você for um bom aluno, a parte de humanas ela é muito intuitiva, assim como a de exatas, eu acho. E acaba que isso vai te dando um conjunto de habilidades que é o grande... acho que é a grande vantagem de você fazer uma faculdade de primeira linha, que permite você entrar no mercado de trabalho muito preparado. Nenhum curso vai permitir que você já entre sabendo tudo. Pronto, né? A parte da experiência conta demais. Sim. Mas acaba que quando você vai para a parte, pelo menos, de administração, que já é um curso generalista, você abranger todas as áreas de forma inteligente, você fica muito preparado para entrar no mercado, sabe? Entendi. E se você pudesse, dentro dessa sua experiência, traduzir em percentual o quanto que de fato da teoria, chamada teoria da formação acadêmica, você conseguiu e vê que consegue aplicar no dia a dia, na atuação prática profissional? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente a gente é levado a crer que a gente aproveita pouco. Mas durante o período da faculdade, é a sua formação de fato. Você está ali, usualmente, na idade em que você está se formando como indivíduo. Então, mesmo uma matéria de humanas, que é difícil você falar assim, pô, estou usando isso agora, no dia a dia, Sim. é o que você usou para formar seu intelecto ali, suas convicções. Então, eu diria que uns 80%. Bacana. Pelo menos. Pelo menos. Eu sou o cara que defendo a faculdade se ela for bem feita. Sim, sim. Sem Entendeu? dúvida. A gente sabe que essa formação acadêmica, com toda certeza, ela traz pelo menos uma ampliação no campo de visão, de experiência e naturalmente isso se reflete em resultado, né? Exatamente. Quando você tem uma visão mais estruturada, você acaba tomando decisões mais assertivas. Sim. Profissionais, pessoais, que vão alavancar as profissionais. Então, todo esse conjunto de uma boa formação, ele acaba sendo um propulsor muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. E Arthur, você então fez GV, teve esse enviesamento para a área de finanças, 100%. e aí a sua atuação na Diamante Agrícola, muito alicerçada nisso, que é a parte de planejamento estratégico, que hoje é a sua área de responsabilidade direta, digamos assim, não que o restante também não seja, mas essa área de planejamento estratégico. Como é que foi esse momento, então, de fato colocar a mão na massa e aplicar os ensinamentos e tudo aquilo que você teve lá na formação acadêmica dentro dessa área de planejamento estratégico na Diamante Agrícola? Bom, eu diria que você começar na área de planejamento estratégico é você organizar a casa. Então, essa transição da faculdade para o mercado de trabalho de fato, ela vem de você entender como é que está a infraestrutura de processos da empresa, né, em específico. Como é que está essa infraestrutura de processos? Como é que está a infraestrutura da informação? Nós temos domínio dela? Não temos? E eu comecei especificamente mexendo com contratos. Então, quando eu comecei na empresa, eu fui destrinchar os contratos, começar a entender como que a empresa estava exposta às taxas de juros, como que isso poderia impactar o cenário de médio, longo prazo, e foi onde eu comecei a, de fato, construir a minha atuação dentro da empresa.
Quando você vai para a parte de planejamento estratégico, uma coisa interessante de falar é que você nunca vai estar seguro demais com o seu trabalho. Você sempre vai estar planejando e querendo agregar mais a esse planejamento. Então nunca vai ter um momento em que você não pode buscar algo a mais. Eu acho que essa é a parte mais interessante dessa área e do meu trabalho. Então entrei, mexi com contratos, organizei a casa com relação a controle de endividamentos, fui entender o nível de exposição com relação às commodities, os preços, como que isso se projeta dentro do fluxo de uma empresa. Quando você fala de planejamento estratégico, as pessoas tendem a relacionar muito com a área de controladoria, né? E é de fato a parte mais importante do planejamento estratégico. Como que você, em posse das informações da empresa, sejam contábeis, sejam gerenciais, você forma ali uma construção de planejamento de custo, planejamento de receita, planejamento de resultados, acompanhamento, porque você precisa sempre, junto com o planejamento, ver se a execução está condizente, e aí você vai montando esse grande quebra-cabeça que é trazer previsibilidade para o negócio. Sim, e é fundamental, né? Quando a gente pensa no negócio como um todo, quanto mais estruturado é essa área, mais a gente consegue ter dados reais, efetivos, Perfeito. Dos resultados do negócio, né? E as tomadas de decisões ficam mais fundamentadas, né? Perfeito. Passou pela Diamante nessa construção do planejamento estratégico e aí veio um horizonte todo novo, que seria a estruturação de fato de um novo negócio. Sim. Me fala um pouco mais disso, de agora efetivamente um empresário que cuidou dos processos iniciais, vem cuidando, né, de toda a estruturação de um negócio à base zero. Bom, isso é interessante, porque eu acho que a grande coisa que impressiona quando você fala da idade, eu diria que no meu caso é o meu apetite a buscar novos problemas, novos desafios, novos horizontes. Então, mesmo com essa estruturação que ela não é simples, eu, ao longo do meu trabalho, consegui criar processos para que eu não dependesse tanto, o planejamento em si não dependesse tanto de mim para que eu tivesse tempo de abraçar novos horizontes. E foi quando eu encarei, né, esse grande desafio que foi de montar uma indústria de biológicos, que eu acho que é um assunto que está muito em alta no agro. Tudo começou através do meu irmão, o João Vitor, ele já fez uma participação aqui, né? E ele deu início a esse projeto. Na época, era o que a gente conhece hoje como modelo on-farm. Então a gente obteve equipamentos justamente para a gente, dentro de casa, multiplicar esses insumos. Para quem não sabe, os biológicos são os bioinsumos que a gente utiliza na agricultura, ou seja, os fertilizantes defensivos de base natural, que são a base de bactérias e fungos, você está muito por dentro. E a gente começou multiplicando esses micro-organismos meio que no fundo de quintal, a gente fala que é o modelo tradicional on-farm. Isso lá em 2020. Eu tinha acabado de vir, de fato, para o negócio, começar nesse planejamento estratégico, e o meu irmão estava encabeçando esse projeto. Quando eu comecei a tomar mais corpo e consegui, de fato, como eu falei, me desvincular temporariamente não gastar tanto tempo nas atividades do planejamento, através de engenharia de processos, obviamente, eu consegui dispor tempo para absorver de forma profissional esse projeto, que estava em curso. Mas como meu irmão ele tem essa agenda extremamente complexa, que é cuidar do campo, dessas lavouras que a gente tem, né? Eu quis abraçar de fato isso como um viés profissional. E foi quando eu encabecei, peguei o projeto para tomar conta. Na prática, eu caí de cabeça mesmo em 2023, então é um movimento recente. 2023, esse andamento do projeto que o meu irmão fez, ele já tinha tomado um certo corpo, então a gente já não multiplicava mais esses biológicos no galpão fundo de quintal, que a gente costuma falar, mas é um galpão não específico, e a gente começou, de fato, a ter uma unidade específica para a produção dos bioinsumos.
em 2023 caí de cabeça, falei, eu preciso fazer isso aqui virar a melhor indústria de biológicos do Brasil. Desde então eu estou nesse desafio, né? Sim. E quando você olha para o negócio de biológicos, você entende que nesse momento é o seu grande apetite, eu diria assim. É o meu grande apetite e eu acredito que dentro do negócio, até conversando com a área de planejamento estratégico, tem muita sinergia. Então a gente acaba reduzindo o custo, melhorando a eficiência e claro, né, o objetivo principal é também a geração de receita, Sim. gerando produtos cada vez de maior qualidade, atendimento a mais clientes, Sim. com mais qualidade. Sim. E aí se eu conseguir atuar no planejamento estratégico, na geração de receita e na redução de custo, Tá eu venci o jogo. Tá lindo, muito bom. Arthur, e quais são os desafios de um jovem, né, num modelo muito tradicional de negócio? Embora a área dos biológicos seja uma área de inovação, tecnologia, a gente sabe que isso traz um pouco mais de juventude, eu diria assim, mas o modelo agrícola ainda é um modelo muito tradicional, né? Quais foram aí os principais desafios, ou quais vêm sendo, né, os principais desafios que você enxerga, de tão jovem já entrar nesse mercado tão tradicional que é o agro, né? É uma ótima pergunta, Eu diria que essa experiência de fato encabeçar uma operação e, vamos dizer assim, me expor como um verdadeiro empresário, empreendedor numa frente própria, ela me trouxe alguns ensinamentos. E talvez o principal é que independente do negócio, e aí por isso que independente do ser tradicional ou ser mais inovador, o desafio sempre vão ser as pessoas. Então eu acredito que o grande desafio sempre são pessoas. Estruturar processos através das pessoas. E quando você vai para um negócio mais tradicional, onde que isso se amplifica? Você acaba, por trabalhar muito em regiões interioranas, tendo uma certa dificuldade de trazer aquele pessoal da inovação, que normalmente busca ficar mais na cidade. É o pessoal, por exemplo, que eu fiz faculdade junto. Sim. A galera tem uma certa resistência, quem não é do agro, para trabalhar em loco, Sim. eu diria. Isso aí acaba dificultando um pouco você ter uma mão de obra especializada em geração de processos, essa mão de obra mais complexa. E acaba que isso é um grande desafio. Eu diria que quando você vai para um negócio mais tradicional, você também tem uma conjuntura mais rígida, sabe? Você não vai ter um viés tão descontraído para ideias novas, coisas muito inovadoras. E talvez o grande desafio é como que você une o tradicional, que funciona, ele não é tradicional à toa, então é um conjunto de valores, princípios que, estando na cultura da empresa, trazem resultados, não é à toa que ele existe e permanece, Sim. com a inovação. Sim. Tudo que vem do novo, processos, tecnologias, como que você une essas duas coisas? Eu observo hoje que o agronegócio está muito adepto a qualquer tipo de tecnologia. Então, por mais que a gente tenha esse sentimento de um mercado muito tradicional, ele é tradicional só nos valores, porque o pessoal já está muito atento às novas tecnologias. O biológico conversa 100% com isso e acaba que você tem sim uma abertura já das pessoas, dos produtores, dos donos de empresas que estão no agro para novas tecnologias. E eu acho que toda a informatização que a gente tem hoje, a gente estuda muito sobre globalização, né? Sim. Não sei se esse termo anda meio desatualizado. Mas talvez, né? Vamos se substituindo, mas ao final é a globalização. É a globalização. Isso aí acaba criando uma abertura maior aos mercados tradicionais de serem adeptos a essas tecnologias. E isso tem se transcrito no nosso negócio, seja através da implementação de um biológico, de uma tecnologia de inteligência artificial. E o desafio é justamente unir esses princípios e valores, não perdê-los, porque tem muito valor. Com certeza.
com as novas tendências. Aí você traz muito isso para o nosso negócio, né? Eu falo essa parte de inovação, de trazer essa junção que você muito bem colocou. Acho que você faz isso com muito zelo e com muita qualidade. Quando a gente olha para o futuro, vamos pensar no futuro. O que o Arthur espera? Quais são aí os anseios que esse jovem empresário agora já tão ativo e tão jovem? Como é que você olha para esse futuro? Cresce no agro, cresce em outros setores? Como é que tá essas projeções? Se você pode, né? O bom é que a minha vida é planejar, né? Então, alguma coisa eu já tenho pensado. Tem que ter alguma coisa planejada. Tem que ter, né? Então, vamos lá, Débora. O que eu penso, tá? O que eu penso de verdade? A primeira coisa é que é indiscutivelmente necessário, ficou até meio redundante, você falar de inteligência artificial quando você olha para o futuro. Então hoje, independente de qualquer coisa, você vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia e isso está um pouco enraizado nas minhas convicções para o futuro. Sim. Como é isso, né, Arthur? Eu acho que às vezes parece um pouco complexo, mas como é isso? Eu vou trazer em termos simples. Dentro do meu negócio em específico, que é o biológico, usar a inteligência artificial para melhoria de processo. Sim. Isso aí vai nos trazer mais liberdade e liberdade para atuar em outras causas, né? Todos os executivos da empresa, quem quer que seja as pessoas que estão trabalhando nas frentes, utilização de inteligência artificial para você melhorar processo. Isso aí vai estar em qualquer negócio, isso aí está no futuro, já é o presente no caso. E isso aí está dentro das minhas perspectivas trazer cada vez mais para o negócio. Esse é o primeiro grande pilar. O segundo pilar é acreditar que tudo é relacionamento. Então, dentro das minhas perspectivas de futuro, eu tenho como intenção cada vez mais ampliar o relacionamento da Diamante com os parceiros, ampliar o nosso relacionamento dentro da Biondê com os nossos clientes e tentar trazer, através de um trabalho sério, boas práticas, entrega de produtos e serviços de qualidade, uma solidez muito grande para o nosso negócio. Essa é a minha grande perspectiva, sabe? Muito bom, muito bom. Arthur, nós temos aqui no podcast, sempre a gente abre uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para que as pessoas façam perguntas para os nossos convidados. O seu não dava para a gente abrir a caixinha de pergunta porque você ainda não tinha aparecido aqui. Aí eu mudei um pouco o cenário e abri uma caixinha de perguntas interna para o nosso time. Então, o nosso time fez algumas perguntas para você e eu queria que você respondesse. Vamos lá. E aí tem de tudo, viu? Arthur, é verdade que você saiu da GV direto para a fazenda ou você fez uma parada para respirar no meio do caminho? É verdade que eu saí da FGV direto para a fazenda. Eu acho que diferente da maioria dos meus amigos que estudaram comigo e foram para o mercado financeiro, eu quis encabeçar logo, empreender, ir para o mercado, vamos falar assim, na economia real, né? Entendi. Logo de cara. E por que não o mercado financeiro tradicional, que muitos, né, ali os Faria Limers, né, saem da GV direto para lá? Por que não? Débora, é uma ótima pergunta. Eu sempre tive um apetite a isso, né? Até porque eu me formei com especialização em finanças, então eu sempre tive um entendimento muito grande do mercado. Eu acho que eu não quis trabalhar no mercado financeiro porque eu não tinha nenhuma conexão com esse mercado que vai além. Minha família não é de São Paulo, eu não tinha um apetite para trabalhar nesses escritórios, seja num family office, num fundo de investimento, eu não sei, eu queria uma coisa mais real. Mais lidar com gente, aprender logo a mexer com gente, com processo, para ter um impulsionador maior na minha carreira, sabe? Eu entendi. Bacana. Uma outra pergunta que apareceu para nós. Tem alguma planilha sua que ninguém entende, só você? Eu acho que todas. Porque o cara do planejamento é o cara das planilhas, né? Isso é engraçado porque os meninos que trabalham comigo mais na frente operacional de campo, então os vendedores e o pessoal que trabalha no campo no dia a dia, eles se formaram em agronomia e acaba que no curso da agronomia se aprofunda em um monte de coisa. Mas você não aprofunda em mexer com Excel, com PowerPoint, com Word.
A hora que eles dão de cara com as minhas planilhas, dão uma espantada. Mas eu acho que a maioria delas, eu sou um cara que eu gosto de mexer muito em Excel, sabe? Boa. Pergunta bacana que apareceu aqui. O que foi mais difícil? Fazer o TCC na GV ou entender o manejo de arroz no Tocantins? Nossa, eu acho que fazer o TCC foi mais fácil. Não vou mentir para vocês, não. O manejo aqui é complexo e acaba que a região de várzea, ela pede essa complexidade, né? Você está lidando com muitas variáveis. A gente fala que dentro de uma fazenda aqui na Lagoa da Confusão, por exemplo, você tem vários microfazendas, né? Cada parcela tem a sua peculiaridade. E aí manejar isso na cultura que é a nossa principal, que é o arroz, não é brincadeira. É, certeza que o TCC foi mais simples. Não, o TCC foi mais simples. O cara do planejamento, planeja tudo até o churrasco de domingo? O cara do planejamento planeja tudo. Eu costumo brincar com a minha noiva, né, agora noiva, com a Sofia, que eu não gosto de planejar as coisas de casa porque eu já planejo tudo, mas acaba que minha cabeça sempre fica maquinando. O que nós vamos fazer final de semana que vem? Então, o cara do planejamento planeja tudo. É uma resposta uma pergunta de uma resposta que eu provavelmente acho meio óbvia, mas eu vou fazer. Você acredita mais em feeling ou em dado na hora de tomar a decisão? Caramba, eu não estava preparado para essa. Feeling ou dado? Eu tenho que ir no dado, né? Eu sou um cara muito racional, então eu acredito sempre que, mesmo a emoção, você tem que racionalizar um pouco. Então eu sou o cara dos dados. No final do dia eu vou acreditar mais na planilha do que no que estamos falando. Né? Tá bom, pra gente fechar. Você prefere andar com o povo do RH, do financeiro ou de campo? Você tá com umas perguntas boas, hein, Débora? Deixa eu pensar nessa daí. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Se eu falo que é o de campo, o pessoal que trabalha comigo vai me espetar, né? Eu diria que o de campo, porque eu gosto da novidade. E dentro do escritório eu já fico demais. Tá bom. A gente vai perdoar, né? Arthur, maravilhoso nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Nós preparamos Olha só. Um presentinho, uma lembrancinha desse seu momento Esse aqui daqui conosco. tá graduado, viu, pessoal? Olha lá. Não é? Seja sempre muito bem-vindo. Venha mais vezes para essa troca tão bacana. Já abro agora ou deixa para abrir depois? Faz unboxing depois e divulga o podcast lá na sua rede social. Então tá combinado. Muito obrigada. Fica à vontade para deixar aí uma mensagem para a galera que é tão jovem quanto você, que está começando no mercado de trabalho, que está começando a empreender. Palavra com você. Eu diria que quando você é jovem, você tem muitas dúvidas. O que você não pode duvidar é de si mesmo. Então não minta para si mesmo, conheça muito você, saiba o que você quer, isso vai fazer com que você vá longe, com que você supere os desafios e que eles sejam menores do que você. Afinal de contas, se você conhece você mesmo, você está preparado para qualquer desafio que ele não vai te derrubar. Acho que seria essa a mensagem. Boa dica, boa dica. Obrigada, pessoal. Esse foi o nosso episódio com o Arthur Costa. Até o próximo. Tchau.